Salve, salve Legião X, mais uma vez aqui multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso. E hoje, galera, estamos de volta com o nosso X pelo mundo, não é isso? Vocês acabaram de voltar de viagem aí, mais uma vez da Ásia, com o nosso mestre Thiago Feitosa, que apresentou para vocês ali os novos tigres asiáticos. E hoje, eu que vos falo mais uma vez aqui de uma área extremamente importante da Terra. Hoje nós vamos viajar para a América Central. Vocês estão vendo que eu estou sozinho, né? Meu amigo de viagem, meu companheiro de viagem, Paulo Townsend, foi preso aí no aeroporto, né? Usando passaporte falso. Nós não sabíamos disso e aí ele está tentando aí ver se burla o sistema para ver se consegue me acompanhar no meu próximo destino. Pessoal, tô brincando, né? Gente, a gente veio falando aí da América Central, essa área importantíssima ali, que você costuma ler aí nos seus livros, a palavrinha istmo, né? E você fala, Zé, o que seria um istmo? Nós vamos falar disso hoje, nós vamos apresentar para vocês essa ideia, mas para lembrarmos aqui, pessoal, atrás de mim, olha devagar para não tomar um susto. Ó, devagarinho, isso mesmo. Eu tô tentando te apresentar aqui todos os países e embaixo os estados não independentes, né, que fazem parte da América Central. Sabemos, na verdade, que a América Central ela é um conjunto de países, inúmeras ilhotas, né, ilhas que compõem essa parte. A gente costuma separar essa parte do Istmo e a parte da América Central insular, esse conjunto de ilhas. Gente, sem mais embromation, vamos partir agora para a parte de conhecermos detalhadamente todos os países dessa área. Para começar, são 20, né, galera? Se eu fosse o Mr. Catra, eu te apresentaria isso aí como? Vem Antigua e Barbuda, vem Bahamas, vem Barbados. Mas eu vou falar, né, como a gente já está acostumado aqui, dando uma mixada sempre. A gente começa em Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, um só país. São Vicente e Granadinas, um só país. E Trinidad e Tobago. Lembrando aqui que nós temos os estados não independentes, né? Que são áreazinhas ali que ainda tem um país que exerce a sua influência, exerce seu poder. O destaque aqui para a gente vai para Aruba, né, sobre o poder da Holanda. Porto Rico, né, galera, que teve esse plebiscito local, onde a população votou. Teve 54%, né, da população que votou para fazer parte dos Estados Unidos, uma parcela, 46% vai votar não. Essa proposta hoje está no Congresso norte-americano e o novo presidente do Porto Rico, ele vem aí tentando ver se os deputados votam, né? Essa galera vota, se essa proposta ela é rejeitada pelo governo norte-americano, né? Ele diz que, na verdade, ser independente é bem melhor do que ser um estado norte-americano. Então, na verdade, há esse embate aí que a gente vai falar mais à frente de mais um processo de expansão territorial norte-americana. A gente vai falar aqui também de Montserrat, né, que faz parte do Reino Unido, e para terminarmos, Guadalupe, que faz parte da França. Vamos ver agora as principais características dessa áreazinha da Terra. Dá uma olhada para cá, pessoal. Conhecemos primeiramente a extensão dessa área que você tem aí, é algo que gira em torno de 750 mil, aproximadamente, né, quilômetros quadrados, uma população aí, né, que não chega nem a metade da população brasileira. Você tem aqui 82 milhões de habitantes. E muito interessante, né, galera? Aqui você nota que não houve uma influência portuguesa. As línguas faladas, você vai ter o inglês, o espanhol e o francês, né? Então você nota aí que essa área não foi uma das áreas que teve esse privilégio de Portugal estar intervindo. Na verdade, Portugal ficou muito preso aqui com a área que corresponde hoje, né, ao Brasil e vai abrir mão um pouco da América Central. Essa áreazinha eu tentei apresentar para vocês aqui, né, galera? Como vocês sabem, toda uma boa aula de geografia tem que ter um bom mapa.
dessa vez vai ficar faltando o bom mapa e vai ficar faltando a boa aula de geografia. Mas o meu óculos, ele é maneiro. Se você olhar aqui rapidamente comigo, você entende essa estrutura do istmo, né? Ou seja, você vai ter uma península, ou seja, uma porção de terra estreita que vai fazer essa conexão da América do Norte, o último país aqui nosso, o México. A partir do México você já passa aqui para Guatemala, juntamente com Belize. Se de repente isso aparecer no Perguntados, você já sabe que o primeiro país que faz fronteira com o México é Guatemala. Partindo para o El Salvador e Honduras mais ao norte, Nicarágua, né, esse paizinho que vem sofrendo também um aumento da influência chinesa, a Costa Rica, né, galera? E o Panamá, né, gente? O Panamá, na verdade, é o país que fecha, é a partezinha mais estreita desse istmo, conectando-se à América do Sul, com o destaque aqui para Colômbia. Então você já notou como é que esse processo é feito e o que é esse istmo. Zé, eu quero entender um pouco da América Central insular, e você já está indo para a parte de ilhas, então vem para cá. A gente nota aqui, primeiramente, a presença de Cuba, né, galera? Se pudéssemos ver esse mapa por completo, você veria a parte da Flórida aqui. Ao sul de Cuba você vai ter a Jamaica, a galera do reggae, né, Bob Marley aí já bombando. Um pouco mais ao leste aqui, esse conjunto de ilhas, onde você vai ter Bahamas, uma área importantíssima nesse contexto atual voltada para o turismo, paraíso fiscal, que nós vamos falar. O Haiti, juntamente com a República Dominicana, né, que o pessoal chamava na época de Hispaniola, né, essa junção aqui. Então você tem, numa mesma ilha, dois países que são aqui separados pela a fronteira, né, política deles. O cameraman tá me mostrando no tempo, tô ficando nervoso. Mais ao leste aqui você vai ter Porto Rico, essa ilhazinha que hoje vem sendo aí um estado não independente pertencente aos Estados Unidos. Show de bola, galera! Se de repente eles trabalharem com você numa prova, os aspectos físicos, é importante você lembrar que essa área aqui, ela se constitui de montanhas, né, galera? Um dobramento moderno, uma área que está ainda em formação. Você vê isso por esse conjunto de ilhas que normalmente aparecem em áreas que tem essa característica, uma área que tem inúmeros vulcões ativos. E um grande destaque pra gente, essa área no verão, né, galera, eu listei aqui pra vocês, mostrei, ó, o Mar do Caribe. No verão ele é assolado por inúmeros furacões que chegam a ter até mesmo 300 km por hora, né, galera? Então você nota que é uma área que sofre aí esses devastamentos. Não podendo esquecer, é claro, que como uma grande área de instabilidade tectônica, vai haver o maravilhoso, é isso mesmo que você está pensando, o terremoto. A gente nota aqui a estrutura do Haiti, que sofreu com um terremoto brutal aí, por volta do ano de 2010, né? A gente vai falar disso mais à frente, com um foco maior no Haiti. Em termos da população, você notou essa influência externa, e aí você tem hoje um grupo étnico composto basicamente por descendentes de índios, né? Essa presença ainda desses colonizadores europeus, e o aluno ele normalmente passa mal quando ele fala que Haiti fica na África, né? Ele passa mal e o professor infarta. Por quê? Porque você tem aqui um predomínio de negros, né, galera? Lembrando aí o uso dos africanos como mão de obra dessa área. Se de repente ele quiser falar com você em relação à os aspectos econômicos, aí você lembra que essa área ela tem como característica principal a agricultura baseada na lógica do plantation, né? Você deve ter ouvido falar isso, que o seu professor, sempre que ele fala de plantation, ele fala do mel. Zé, eles plantam mel? Não, é óbvio que não, né, galera? O mel é o quê? Monocultura, o Ezinho de exportação e o Lzinho de latifúndio. Então é uma área que ela é especializada no cultivo voltado para o mercado externo. Nessa área aqui, você lembra o destaque para gente o tabaco, né? Te lembra aí com destaque de Cuba, você sempre ouve falar dentro dessa lógica dos charutos cubanos.
A plantação de banana, né? Estamos numa área ali bem quente, que é bem propício. Cana e o algodão, né, galera? Agora, se de repente ele falar da indústria, a indústria dele vai ser baseada nesse processamento de alimentos, ou seja, você planta, buscando exportar, você precisa fazer todo um projeto para que esse alimento ele perdure em longas distâncias. E o maior destaque para a gente, para terminarmos essa parte dos aspectos econômicos, é fundamental que você lembre que o Mar do Caribe está em alta, né, galera? O pessoal vem buscando essa área para fazer o maravilhoso turismo aí. Então esses caras oferecem hotéis maravilhosos aí, a áreazinha de bar, né? Que é, na verdade, um desses paraísos, que a galera vem buscando estar ali. Juntamente na sua viagem, você já aproveita para quê? Para conhecer os paraísos fiscais, né? O que são isso? Essa área que também ela sobrevive bastante disso, pessoal. Você tem bancos, tá? Que aceitam correntistas que não precisam se identificar. Então você mantém aí esse anonimato e você injeta capital. Mas qual é a origem desse capital? Não importa para essas áreazinhas aqui, ó, o destaque para a gente para Bahamas. Aceita capital, então você vai lá, faz o turismo seu, vê como é que está a sua grana, que normalmente foi desviada, e a vida segue em frente. Então, galera, entre os países escolhidos aqui, a gente não pode abrir mão de falar de Cuba. É claro que você tem vários países da América Central que são importantes, o destaque para a gente para Nicarágua, que tem uma aula especializada do nosso mestre Thiago Feitosa, uma das aulas que eu fiquei emocionado e tive o prazer de participar da elaboração, da gravação dela, que fala sobre a feitura do canal da Nicarágua, né? Canal da Nicarágua, não é do Panamá não, Zé? Dá uma assistida lá, já vi que tu tá voando, viajando, então vai para lá e busca essa aula, tá? X da atualidade, canal da Nicarágua. Então, gente, Cuba aqui, importantíssimo nós lembrarmos, a extensão desse país, você tem uma média de 109 mil quilômetros quadrados, como nós vimos, é uma ilhazinha, né, de território restrito, uma população que chega próxima aí hoje a 12 milhões, estando com 11,3 milhões de habitantes, e um PIB, né, galera, diferentemente do que muitos pensam, PIBzinho de Cuba hoje com 60 bilhões de dólares, tá, galera? E esse termozinho aqui que você precisa ir se habituando, falando sobre o socialismo de mercado. Então vamos lembrar da história de Cuba. Você vai ter, na verdade, assim como outros países da América Central, um sistema ríspido, ditatorial, a população extremamente oprimida, e aí a partir de uma revolução, né, Revolução Cubana, em 1959, o nosso amigo Fidel Castro, juntamente com Raul Castro, e o nosso amigo Che Guevara chegam ao poder. E você vai ter, na verdade, o estabelecimento do socialismo, que vai haver uma forte aproximação com a URSS. Então, na verdade, você lembra que Cuba vendia os produtos para o URSS por 4 vezes o valor, né? E a URSS estava ali, na verdade, injetando capital, buscando, na verdade, uma expansão do socialismo pelas Américas. Tudo ia bem quando, em 1989, é anunciado o fim da URSS, né? Quando aquele sistema ele começa a promover a sua ruína. E aí você vai ter o fim desse apoio. Gente, fundamental para Cuba era ter o apoio da URSS, uma vez que os Estados Unidos já promoviam esse bloqueio ali à ilha. Então, na verdade, aqui, né, o nosso presidente na época, o Fidel Castro, ele vai ter que permitir a abertura de Cuba para o turismo e para os dólares americanos. Então as empresas começam a injetar capital ali, né, normalmente voltadas para o ramo do turismo. No ano de 2014, você vai ter o anúncio já aqui, né, no poder. O nosso amigo Raul Castro anuncia o socialismo de mercado. Gente, esse termozinho ele é, na verdade, uma espécie de flexibilização do socialismo. O que é isso, Zé?
facilita para mim, eu vou tentar facilitar bastante para você. Eu vou permitir que empresas injetem capital ali, eu vou flexibilizar a ação do Estado, eu vou permitir o capital privado dentro da minha empresa, eu vou fazer mais ou menos o que a China vem fazendo. E aí você nota, ó, que vai haver essa intensa aproximação com a China, uma vez que esse país ele ainda está fechado para o comércio com os Estados Unidos. Brasil injetando capital lá, hoje do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Com a feitura do porto, né? Então, na verdade, você nota que esse país ele vem investindo na infraestrutura para buscar intensificar o seu comércio no mundo atual. E agora, galera, falar um pouquinho do país mais pobre da América Latina, né? Os pobres aqui no Projeto X também têm o seu direito, né? A gente fala aqui sobre o Haiti, né, galera? Um país que apresenta uma extensão próxima a 27 mil quilômetros quadrados, né? Um pouquinho mais. Uma população muito próxima aí, né, da de Cuba. Você tem uma faixa de 10 milhões e 300 mil habitantes e um PIB, né, galera? Diferentemente de Cuba, que você acabou de ver, o do Haiti é de 7,8 bilhões de dólares. Gente, importante lembrarmos aqui da década de 50, tá? Esse país, ele sofre, na verdade, essa entrada do período de ditadura, como nós estávamos aqui falando, do Papa Doc e Baby Doc, né? Esse médico aí de tendências franceses, ele vai fazer um processo, um regime baseado nos tontões macuts, que era, na verdade, os bichos papões, né? Numa tradução aí livre. Esses carinhas aqui são uma espécie de guarda presidencial que vão ser responsáveis por caçar e eliminar a oposição ao seu governo, assim como eles vão perseguir a igreja, tá, pessoal? Período extremamente sangrento, marcado pelo alto índice de corrupção, de violência, a população completamente isolada, sendo massacrada, mas mesmo assim, né, galera, você vai ter o processo que se segue na década de 70, o Papa Doc falece e aí você vai ter a entrada do Baby Doc, né? O período ele se segue a partir que em 1986 ficou insuportável para o Baby Doc se mantendo o poder, as oposições, né? As manifestações elas foram lá atentes e ele vai ser forçado a fugir do Haiti indo para a França. Gente, esse período aqui, quem é que fica no poder, Zé? Quando o líder ele foge, né? O presidente foge. Você vai ter, na verdade, esse governo feito por uma junta militar que mantém o sistema completamente ríspido até que a ONU vai começar a intervir e você vai ter as eleições nos anos 90. A partir daqui você vai ter a vitória do Aristide. Esse personagem aqui, ele muda a história, porque ele vai ser um padre de esquerda que ele começa a fazer um governo voltado para o quadro social. Gente, a elite não vai permitir, ele sofre um golpe e vai ficar nessa até 1994, quando os Estados Unidos realizam um bloqueio ao país e força que o Aristide assume o poder. Bem, o Aristide volta ao poder, mas a população já não aceita, né? Essa insatisfação interna, ela se torna cada vez mais intensa até que os Estados Unidos vai ter que começar a mandar tropas da ONU para lá. Gente, estamos falando do finalzinho da década de 90 e início do século 21, período muito conturbado e quente, né, para os Estados Unidos, e aí ele não consegue se dar bem nesse lance de favelas, né? O Haiti é um país tomado por favelas, e aí ele vai ver e vai pedir ajuda a um país que verdadeiramente entende de favelas. Quem é esse país? É o Brasil, né, galera? E em 2004, fazendo aí 10 anos, você vai ter a inserção das tropas brasileiras ali na ONU, para ver se auxilia nesse processo de auxílio. A seleção brasileira vai lá, né, para jogar um futebolzinho, né, para ver se acalma os ânimos, rola sempre um pagodinho, um churrascão e a galera fica um pouco mais calma. Mas
Zé, não aguento mais esse mais. Calma, relaxa, pessoal. Em 2010 você vai ter um terremoto. A galera no Haiti vai ser sacudida, né, galera? Eu costumo brincar que quando você tem terremoto na Califórnia, quase não se fala na mídia, porque terremoto na Califórnia, morre um. Terremoto no Haiti, sobrevive um, né, galera? Foi um terremoto aí devastador. Você vai ter auxílio de inúmeros países que vão para lá, a ONU, ações humanitárias, né? E o haitiano, ele começa a achar uma fuga para essa realidade triste, galera. Ele começa a migrar para essa nação amiga, isso mesmo, o Brasil, né? O Brasil vai aumentar absurdamente os seus gastos, né, com esse processo de intervenção, né? Você já tem hoje algo que gira em torno de 2 bilhões de reais, enquanto que a ONU só pagou para o Brasil cerca, né, de 740 milhões. Isso quer dizer que o Brasil ele já gastou 1 bilhão e 300 milhões, né, com essa intervenção. E em 2012 a Dilma, ela efetiva, né, ela permite aí a vinda de 1.500 haitianos, que hoje representam um dos principais povos que migram para o Brasil pela região norte brasileira. Então, galera, para encerrarmos aqui, falar um pouquinho do Panamá, uma área, né, de importância imensurável, né, uma importância geoestratégica muito grande. A gente nota aqui que é um paísinho com uma extensão próxima a 75 mil quilômetros quadrados, com uma população bem pequenininha, né, bem restrita, né, galera? Com 3,9 milhões de habitantes, né? Enfim, PIBzinho do país próximo a 36 bilhões de dólares, né? E a gente começa falando dos principais destaques desse país, que apresenta aqui o Canal do Panamá, né, galera? A feitura desse canal estabelece a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, com uso, tá? Com uma média de 14 mil embarcações por ano que trafegam nessa área aqui, que corresponde a 5% do comércio marítimo mundial, né, galera? Importante lembrarmos que quem vai fazer essa obra vai ser os Estados Unidos, que é o país que mais se beneficia com essa passagem ali dos seus navios. E em 1999 rola a entrega da administração desse canal para o governo panamenho. O governo panamenho, ele prefere fazer, galera, ele realiza, na verdade, a privatização desse canal. E quem vai vencer vai ser uma empresa chinesa, né, galera? Tudo que os Estados Unidos não queria, mas as empresas norte-americanas não estavam bem na época para realizar esse aporte. Bem, os Estados Unidos permite, mas vai dizer que o seu exército vai ficar no local, né, para impedir qualquer tipo de greve que essa empresa chinesa venha a fazer, para que não impeça essa passagem ali do seu comércio, que é realmente uma parte vital para o seu governo. Zé, e o Canal do Panamá? Como é que ele está hoje? Gente, mais obras aí, né, que fala-se hoje sobre a expansão desse canal para passar navios que sejam de porte superior, e já se fala sobre a feitura do Canal do Panamá 2, o retorno de Jedi, né, galera? Falando aí sobre mais uma areazinha para intensificar ainda mais esse comércio do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. Quem se estabelece nessa área é a China, né? Mais uma vez eu te sugiro aí assistir a aula do mestre Tiago Feitosa, que fala sobre o canal da Nicarágua, que você vai ver que a China é o país que está à frente, direcionando esse novo vetor de expansão na América Central. Show de bola, galera? Eu trouxe para vocês aqui dois destaques, né? Em primeiro lugar, em fevereiro de 2012, aqui você vai ter a reserva indígena de Nigobe-Buglé, que vai estabelecer protestos contra o governo panamenho para impedir que naquela área, que é uma reserva indígena deles, né, pare a obra de mineração, né, galera? A gente sabe que essa área ele sofre o lançamento de mercúrio, que compromete a qualidade da água que os índios usam,
e que para as obras de usinas hidrelétricas. A gente sabe que o Panamá é um país hoje que está numa expansão, crescimento latente, vívido, investimentos externos que florescem o tempo todo, e esse país ele precisa corrigir um dos seus gargalos, né, galera, que é a falta de energia. Bem, o governo vai ceder a esses protestos e vai parar as suas obras e vai estabelecer um acordo de livre comércio em novembro de 2012 com os Estados Unidos, estabelecendo o que se chama de mini-ALCA ou ALCA Light. O que seria isso, Zé? São acordos bilaterais feitos entre países da América Central ou América do Sul com os Estados Unidos, né? A gente sabe que a ALCA, ela não saiu do papel, então, na verdade, esses países eles se estabelecem através desses acordos. E os Estados Unidos hoje é um dos principais parceiros do governo panamenho. Bem, o governo não fez as obras de hidrelétrica e no ano seguinte, no ano de 2013, nós vamos ter apagão no país, né? Algumas escolas vão ter que ser fechadas, eles vão reduzir, na verdade, a hora de trabalho, né? Para que o país ele possa estabelecer uma espécie de racionamento voltado ao setor hidrelétrico. Então, na verdade, hoje há uma proposta dos Estados Unidos para se fazer hidrelétricas sem comprometer tanto assim as áreas indígenas ou as reservas indígenas. Ficou claro, galera? Espero que tenha ajudado aí mais uma vez, né? E não perca aí, não saia daí o nosso X pelo Mundo. Eu vou ter que ir embora agora, eu gostaria mesmo de ficar mais tempo com vocês, mas eu preciso ver se eu libero o Paulo Townsend, gente. Ele tá lá me esperando para ver se a gente continua essa viagem. Mas não perca não o nosso próximo capítulo do X pelo Mundo. Parece que a galera do Projeto X vai estar viajando para o Japão. Vamos para o Japão? O país que lancha mais cedo no mundo, né? Você acorda, Japão. É isso aí, pessoal. Nunca se esqueça, só é lembrado, quem é visto fica a dica. Beijo!